Olá, eu sou Mariana Nadaleto e eu estou aqui mais uma vez com a professora e psicóloga Isabel Calil, que vai falar um pouquinho pra gente sobre depressão. No programa Urbanidades, nós conversamos sobre a depressão entre os jovens, como identificar os sinais, como procurar ajuda, os tipos de tratamento. E hoje vamos falar um pouquinho nesse videocast sobre depressão entre os idosos. Então, minha primeira pergunta é a seguinte. No caso dos jovens, a gente conversou que a depressão ela é causada por uma ansiedade, por uma ansiedade de alcançar o sucesso profissional. E nos idosos, o que pode causar a depressão? Então, os idosos, eles já estão numa fase da vida, onde já conquistaram uma série de coisas. Inclusive já tiveram um papel importante profissionalmente, um papel significativo na família. E chegando à terceira idade, muitos filhos saem de casa, aquela importância que ele tinha no trabalho, na profissão, já vai desmerecendo, no sentido de já vai se atenuando, E aí o que acontece é que muitas vezes as pessoas se isolam, e acabam também ficando isoladas, porque, como eu disse, as pessoas saem de casa, muitas mulheres ficam viúvas e permanecem, então, sozinhas em casa, Apesar que as mulheres, elas têm uma tendência maior a buscar outras coisas, mas os maridos, os homens, eles quando perdem o espaço no trabalho, muito em função da aposentadoria, também entram num processo depressivo, e processo esse que pode inclusive levar ao suicídio, porque também as últimas pesquisas do Ministério da Saúde mostraram isso, um aumento do suicídio entre jovens e entre a terceira idade. Então eu acho que a depressão ela vem muito causada por outras questões, pelo isolamento, pela falta de perspectiva, não mais por conta da dificuldade de entrada no mercado de trabalho, mas porque já entrou no mercado de trabalho, já deu a sua contribuição, agora está saindo e com isso muitas vezes perde sua identidade social. E professora, a gente inclusive tem um dado preocupante aqui. De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde feita pelo IBGE em 2014, a faixa etária de 60 a 64 anos ocupa um total de 11,1% das pessoas que têm depressão. Você pode comentar um pouquinho? É normal que os idosos tenham mais que os jovens? Então, a fase como eu disse anteriormente, a fase da terceira idade já é uma fase que tende a levar a um processo depressivo, pelas próprias características dela, A perda, muitas vezes, perda de visão, perda auditiva, perda de habilidade de locomoção, por doenças ou por limitações mesmo do próprio corpo, E isso acaba fazendo com que o idoso ou a pessoa na terceira idade, ela fique mais deprimida, Ela se sinta menos preparada. Ela tem muitas vezes energia para fazer as coisas, mas o corpo não acompanha, E aí isso acaba gerando um processo de ensimesmamento, a gente diz que é um processo de recolhimento a si próprio, E acaba não tendo esse contato com outras pessoas, com essa expansão do mundo social não tem mais tanto significado, e isso vai levando a um processo que tende a se tornar cada vez mais depressivo. E falando dessas doenças, com a idade podem aparecer Alzheimer, Parkinson, e os idosos ficam até mesmo mais às vezes quietos, Como identificar, como diagnosticar a depressão? Olha, eu acho que assim, o que é mais importante, e isso também se refere ao adolescente, é essa relação próxima daquelas pessoas que têm vínculos afetivos com os idosos, Sejam parentes, familiares, amigos, mas assim, o mais importante é estar atento à reação das pessoas, às atitudes, às vezes algum comentário que a pessoa faz, que mostra que ela está ficando cada vez mais descontente com a vida,
né? Às vezes situações de perda de salarial, aposentadoria, ela traz muita dificuldade para quem tem um padrão de vida alto, né? Principalmente se essa aposentadoria vem do INSS, vem do governo, que hoje já é complementada com previdência privada, mas mesmo assim implica numa queda da condição econômica, né? Então aquilo que poderia ser, né, muito bom, porque seria um momento de viajar, de aproveitar a vida, acaba não acontecendo. E aí as expectativas que foram feitas para esse período, quando elas não ocorrem da forma como era esperada, também gera frustração, e essa frustração pode causar a depressão. Então, os sintomas são sintomas clássicos, né, de isolamento, da pessoa não querer mais contato com os outros, mas acrescidos das características da terceira idade, que também já são dessa forma. Então, o que a gente não pode é banalizar as atitudes e os comportamentos das pessoas. A gente tem que estar muito atento, os familiares sempre conversando com o idoso, principalmente quando ele não tem uma vida, né, muito ativa, agitada. E os idosos procurar lugares onde eles possam retomar agora outras relações sociais, né? Aqui na universidade nós temos a universidade aberta para a terceira idade, que tem esse objetivo, né? Não do idoso vir para os bancos escolares estudar, fazer prova, não. Mas se aperfeiçoar, ampliar seu conhecimento cultural e for fazer novos amigos. Todo mundo fala que é muito importante, né? Manter a mente ativa, seja fazendo artesanato, palavras cruzadas, trabalhando de alguma forma, né? Isso é muito importante. É muito importante, às vezes até sendo voluntário, né? Utilizando aquele conhecimento que ele tem para melhorar a vida de algumas pessoas. Bom, e para finalizar, o tratamento para os idosos, né? É a mesma situação do que para os jovens, a medicação? Então, do ponto de vista psicológico, o tratamento é o mesmo, né? Ele seria encaminhado para uma psicoterapia ou um atendimento grupal, que é muito interessante nessa faixa etária, que já não é mais uma faixa de rever muitas questões internas, é uma fase de você expandir a sua capacidade de resistir a essas mudanças, né? Aquilo que a gente chama em psicologia de resiliência. Agora, com relação a medicamentos, ele precisa de acompanhamento médico, porque muitas vezes por conta de artrite, de algumas doenças, né, até autoimunes, que hoje também é muito comum, né, o idoso toma alguns medicamentos que são incompatíveis com outros medicamentos da depressão. Então é muito importante que se procure um psiquiatra, que é um médico que tem formação nessa área, né, e que existe muito preconceito com relação a isso, mas não porque ele esteja louco, como se diz, né, no senso comum, mas porque ele precisa fazer uma avaliação clínica para ver o nível de sofrimento que esse estado está lhe causando, né? E aí medicar de acordo com os remédios que ele já toma, com outros que não sejam compatíveis. Obrigada, professora. E termina então o nosso programa sobre depressão e você pode continuar acompanhando Urbanidades, que teremos vários temas interessantes pela frente. Até mais. E eu que agradeço também, né? E que a gente possa aí estar sempre melhorando as coisas para o bem-estar coletivo e individual das pessoas. Tá? Muito obrigada.